majestade e todo louvor. Os irmãos podem tomar os lugares, né? Nós vamos à palavra do Senhor nesta noite. Mas eu queria falar, irmãos, quando Deus está no controle, nada acontece do jeito que nós planejamos. Eu ia pregar uma mensagem hoje de manhã e achei a Bíblia, viu, irmãos? Mas graças a Deus que eu não tenho uma Bíblia só, né? Hoje, eu já tive mais, mas hoje eu tô modesto, eu estou só com 17 Bíblias. E eu tinha preparado a mensagem e não achei a Bíblia, e eu deixei tudo marcado, tudo certinho, e não achei a Bíblia. Eu falei, já que Deus não quer que fale o que eu preparei, Senhor, dá uma palavra para eu falar para o teu povo. E Deus é fiel e falou conosco hoje de manhã, amém? Aí hoje eu estive na minha mãe e tal, depois voltando, amanhã é aniversário do meu irmão, o caçula, e tal, a gente foi lá comer um bolinho, cantar parabéns, porque amanhã ele trabalha, todo mundo trabalha, é dia de João, né? Dia de Zé, dia de Maria, de todo mundo, segunda-feira. Cheguei em casa, sem pretensão alguma, fui pegar um negócio embaixo assim, achei a Bíblia. Aí o pastor vai pegar a palavra que você ia pregar, você não, tem que pregar outra, Deus não permitiu. Chegamos aqui, a equipe de louvor ensinou na terça, o teclado simplesmente falou, estou com frio, não quero funcionar. E nós tivemos que, nos adaptar ao que tinha. A pastora ficou dodói, mas Deus operou no louvor, porque Ele é Deus. Com teclado ou sem teclado, nós íamos louvar a Deus, amém? Se o pastor não viesse, tem irmãos capacitados para subir no púlpito e pregar a palavra, irmãs capacitadas. Porque nós estamos aqui, irmãos, numa igreja em comunhão em Cristo Jesus. Nós não estamos em torno de uma placa, de um homem, de um grupo. Nós estamos em torno da comunhão e da palavra de Deus, amém? Então, queridos, e Deus tem tocado muito no meu coração e tem dado palavras para falar sobre intimidade. Nós começamos na escola bíblica a falar sobre autoridade espiritual. E nessa semana Deus me levou para falar sobre intimidade, porque a intimidade gera autoridade. A intimidade com Deus nos dá credencial, autoridade sobre o mal. Quem tem intimidade com Deus, naturalmente, sente prazer em orar e repreender a enfermidade, porque sabe que Deus vai ouvir. Naturalmente, quando eu falo naturalmente, é porque, irmãos, é uma reciprocidade, é algo que se confirma. Você vê Deus na vida da pessoa e a pessoa vê Deus na sua vida, quando você tem intimidade com Deus. Por isso que ela fala, eu vou ligar para fulano lá, vou chamar o irmão Toninho, para fazer uma oração na minha casa, para expulsar um demônio, para trazer uma palavra de ânimo, porque existe uma autoridade de Deus sobre a vida de quem tem intimidade com Deus. E a nossa aula de escola bíblica de sexta-feira foi muito boa. A nossa escola bíblica, graças a Deus, está que continue assim. E nós vamos ter novidade. Cadê o David? Nós estamos, uma coisa que surgiu aí, irmãos, mais moderno do que o Meet, mais legal, e talvez nós vamos implantar. E nós vamos treinar vocês, igual treinamos o Meet. Porque a escola bíblica, ela é uma ferramenta fundamental. A igreja quadrangular é uma igreja que sempre, irmãos, prezou pelos departamentos, os grupos missionários e também pela escola bíblica. Amém? Tá? É lá que você aprende, que você estuda, e não falte na escola bíblica. A partir de agora, da próxima sexta, já vai ter chamada. Ou seja, por quê? Agora já deu as 3 sextas, já, os matriculados. Quem completar a terceira aula semana que vem, entra para o livro de matrícula também. Aí vai valer, regras para sorteio, para blindes no final do ano. Outras cositas más. Tá bom, meus irmãos? Então, nós estamos aprendendo, e nós vamos assim, irmãos, destrinchar mesmo. Agora, essa semana que a igreja começa essa campanha de 40 dias, no estado de São Paulo, 40 dias de milagre, porque milagre, irmãos, não é só o enfermo ser curado, o paralítico andar, o cego enxergar. Milagre é você ter uma vida abençoada. Milagre é você conseguir uma promoção, talvez num cargo que você não esperava. Milagre é aquela conta financeira que está no vermelho e fica azul. Eu sabia que agora chegou na cereja do bolo, dos milagres. Milagre é ter uma família, é ter um lar, é ter saúde, tantos milagres. Então, irmãos, não fique preso, vamos ter campanha, sempre tem campanha de milagre, não vejo um milagre acontecer. Eu estou diante de vários milagres aqui nessa noite. Cada um de vocês aqui é um milagre. Quantas pessoas não estão mais aqui, nós estamos, olha o milagre.
Eu vejo milagre quando você senta para comer e você encontra comida na tua mesa. Isso é milagre. Eu vejo milagre quando eu olho para o meu irmão e vejo Deus no meu irmão, na minha irmã. Vejo milagre quando eu vejo pessoas, irmãos, que têm chorado na presença de Deus, mas que Deus tem ouvido sua oração. Quantos milagres, irmãos? Sabia que teve povo da Bíblia que falava com Deus, Deus não ouvia por causa do pecado, e nós em Cristo Jesus temos nossos pecados perdoados. Já estou pregando, tá, irmãos? E já o pecado sendo perdoado, e Deus ouvindo a oração, porque aceitaram Jesus e estão em Cristo. Eu louvo a Deus por esses milagres. Então, tem até aquele cântico, né, que o Voz da Verdade cantou, muito tempo, aquela composição é do Paulinho de Jesus, um ex-homossexual que se converteu, e tem aquela canção que fala, né, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, você é um milagre e está aqui. Que fala, eu sou o milagre, né? Mas nós somos o milagre. Amém? Se alguém falar para você, eu não vou à igreja não acredito em Deus, que eu nunca vi um milagre, você fala assim, opa, você está olhando para um. Porque nós somos verdadeiramente um milagre. Só um milagre para colocar esse baixinho que fala mais que a boca num púlpito para ser pastor. Só um milagre para colocar um baixinho no violão para tocar que nem ele toca. Hoje o violão até sorriu, falou, alguém tocou-me. Tocou-me, o Doni me tocou. E até então a gente só judiava do violão. Aí chegou alguém aqui que falou, vou mostrar para vocês como é que se toca um violão. Glória a Deus, né? Não sei, fiquem envaidecido não, porque é Deus que deu essa capacidade, né? Tá bom? Né? Porque fazer barulho eu também sei fazer. Mas tocar, irmãos, é para poucos. Amém? Pega a sua Bíblia e fique em pé, vamos à palavra de Deus. Você que está em casa, eu quero que você preste atenção na palavra de Deus também, nesta noite, em nome de Jesus. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela tua vida. Palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2. Obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, pela água, que bênção. Pedro, está lá no final da Bíblia, viu, irmãos? Achou aí 1 Pedro? Depois de Tiago, capítulo 2, verso 9, em diante, diz assim, mas vós sois, olha só, irmãos, está falando aqui no plural, uma conjugação verbal para todos nós, mas vós, quem é vós? Somos nós, amém? Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Verso 11, amados, eu peço-vos, como a peregrinos forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Verso 13, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que o fazem bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos. Isso aqui é sério, viu, irmãos? Verso 16, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus,
e honrai o rei. Amém? Feche os teus olhos. Santíssimo Deus, fala ao nosso coração. Essa é a palavra que o Senhor Deus colocou no nosso coração, vinda do trono de Deus, para que falasse ao teu povo. Então, Espírito Santo nos inspire, Espírito Santo, repreenda o espírito contrário à tua palavra e fala poderosamente, dando vida e vida em abundância neste lugar, em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Pode se sentar, meus amados. Irmãos, queria falar com os irmãos que têm filhos pequenos, tudo. Nós agora preparamos 2 espaços, e ontem até nós usamos esse espaço para as crianças grandes, né? Os casais radicais, ontem nós tivemos, não vou falar o que teve, porque quem não faz, quando fizer, vai ficar de surpresa. Mas nós fizemos aí algo que usamos o espaço. Então nós temos agora, graças a Deus, um espaço. Então você pode estar trazendo, que as professoras estão preparadas, os professores estão preparados, e nós temos aí um material para aplicar para as nossas crianças, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Tá? Então, porque a criança, irmãos, não fala assim, eu não trago que minha criança atrapalha, nunca fala isso, irmãos. Filho é herança do Senhor e filho é bênção. E eles na igreja não atrapalham, é melhor uma criança, eu sou um pastor, irmãos, tem pastor que já vi pastor fazer o seguinte, enquanto não segurar essa criança, eu não prego. Absurdo isso. Porque uma criança é criança. E o lugar delas é na igreja, sim. Agora eu creio que também cabe aos pais ensinar, falar, olha, tal. E por isso que a igreja precisa ter um espaço. Se a criança começou a correr, tal, alguém vai lá para o espacinho, vamos ficar lá e tal. Isso é importante, mas nunca fale que eles estão atrapalhando, porque eles são bênção. Amém? Amém? Tá? E quem não tem filhos, eu o aconselho, tenha, é muito bom. Viu, Tamires, Roberto? Não sei por que eu falei isso. Vou parar por aqui. Tem uns que já tem demais também. Amém? E esse é um dos mandamentos que o homem, pensa que o homem nunca foi rebelde, foi nesse mandamento. Ou como obedeceu. Somos 8 bilhões de seres humanos no planeta. Que maravilha, que bênção, né? Mas vamos à palavra, querido. Quero que você foque agora na palavra, não ande para lá e para cá, não converse, não desvie o teu foco. Às vezes eu percebo, os irmãos estão concentrados ouvindo a palavra, aí passa um caminhão, um barulho de pneus, irmão, não desvie a atenção, porque Deus está aqui para falar conosco, amém? Tá, queridos? Eu falei, irmãos, que para ter autoridade, e nós estamos estudando isso na escola bíblica, mas eu queria falar nessa noite, que Deus, irmãos, Ele sempre prezou e zelou que o homem, que eu e você, quando eu falar o homem, entenda que as irmãs, o homem, estou falando do ser humano, o homem e a mulher, Deus zelou sempre que o homem tivesse intimidade com Deus. Deus faz tudo, irmãos, e Deus cria um lugar separado, cria um jardim só para ter intimidade com o homem. Deus podia ter colocado o homem em qualquer lugar da criação, mas Ele coloca o homem num jardim, regado, cuidado, fechado, e Deus vinha visitar o homem sempre, porque Deus sempre quis ter intimidade com o homem. Diga assim, Deus, diga com voz de alarido, Deus sempre quis ter intimidade comigo. Amém? Agora, você falou o que eu falei, eu não quero que você seja papagaio, né? Fica aqui repetindo, porque eu falo, né? Eu ouvi um pregador falar uma vez que a igreja do futuro ia ter um botão que o pastor apertava, amém, aí aparecia os irmãos, amém, né? E tal. Irmãos, já tem aparelho que tem algumas coisinhas aí, né, Jojo? Você é só apertar o botão. Então, irmãos, o que acontece? Nós estamos aqui dirigidos por Deus. Isso que você falou assim, olha, que Deus, Ele quer ter intimidade conosco, amém? Deus quer ter intimidade com você? Mas agora eu vou fazer uma pergunta que não é para você responder para mim, e não é para você repetir, porque é uma pergunta que você tem que ter a resposta dentro de você. E você quer ter intimidade com Deus? Nós falamos, e a Bíblia prova, em todo o tempo, que Deus sempre procurou o homem, Deus sempre procurou ter intimidade com Deus, sempre, através dos sinais, mostrou que Ele quer estar conosco. Irmãos, Deus ama estar na sua casa, no jantar, na sua mesa. Opa, os irmãos entenderam. Casais, tiveram ontem aqui. Deus ama estar lá no quarto de vocês. Depende da página que você estiver acessando, tá? Mas Ele ama estar. Deus ama estar com você quando você ora de madrugada. Deus ama estar com você quando você está dormindo. Deus ama estar com você quando você está trabalhando. Agora, a pergunta que eu faço, você quer ter intimidade com Deus? Quantos aqui querem ter mais intimidade com Deus?
Porque, irmãos, é necessário. Deus, Ele está disposto nesta noite a dizer: eu estou aqui para fazer por vocês aquilo que vocês precisam. Eu estou aqui para entregar para vocês aquilo que vocês precisam, mas vocês querem o que eu tenho para entregar para vocês? Porque, irmãos, quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus estava dizendo o seguinte: fica focado na intimidade com meu Pai, porque Ele tem o que fazer por vocês. Irmãos, Deus tem muito mais para fazer por vocês, e muitas vezes nós nos decepcionamos com nós mesmos, com as nossas atitudes, porque Deus, quando Ele quis ter intimidade com o homem, irmãos, e Deus tinha, com o primeiro homem, Adão e Eva, o casal, e Deus tinha intimidade, Deus visitava eles, Deus falava com eles, e eles falavam com Deus. E é interessante que toda vez que Deus visita alguém, irmãos, e a pessoa está propensa e sabe que Deus está ali, não sai do mesmo jeito. Deus sempre fala e a pessoa fala e Deus ouve. Deus ouvindo, Ele vai fazer, Ele vai trabalhar, porque Ele é presente na vida de quem tem intimidade com Ele. Então, Deus vinha visitar o homem para ter intimidade. E o homem tinha autoridade sobre todas as coisas. Irmãos, Deus colocou o homem para dominar sobre tudo na terra. Eu fico impressionado com as pessoas que ficam de boca aberta. Nossa, como é que pode um avião voar? Como é que pode um homem ir à lua? Deus deu autoridade. Quando Ele criou, ele liberou a autoridade. Ele falou assim: vocês têm autoridade sobre tudo. A cobra, esse dia eu vi um vídeo, irmãos. O avô ensinando. Isso foi lá na Indonésia. O moleque ia pegar aquelas cobras naja. Sabe aquela cobra que tem aquela aba assim, que solta aquele veneno? Que a picada dela, acho que só o que ela exala já mata. E ensinando a pegar. E tinha que ter o tempo certo. E eu fiquei vendo lá no National Geographic. E o molequinho, o pivetinho. Irmãos, você tem coragem de pegar o teu filho de 3, 4 anos e colocar para pegar uma cobra? Na Indonésia eles têm. E pá, até o cara pegou a cobra lá, treinou o moleque. Deus deu domínio do homem sobre as coisas. O Everest é o cume mais alto do mundo. Alguns morrem. Com essa pandemia, então, aí, com esse negócio de respirar, essas coisas, não é nada seguro, né? Está faltando ar no planeta. Mas muitos vão lá e ficam a bandeira e vencem e tal. O homem domina. O homem constrói um avião. O homem constrói máquinas. Quem já foi para Santos, para a praia aqui? Cuidado, o pedágio subiu agora, foi para 30 pau, só para ir, mas tem que voltar, você vai gastar mais de pedágio que de combustível. Mas você está indo ali, imigrantes, de repente, aonde era uma montanha, o homem passou com uma máquina por dentro e fez uma estrada. Você passa por dentro da montanha, já foi, você liga o farol e você vai ali, aí você sai do outro lado e tal. Irmãos, o homem domina a montanha. Como é que pode aquela ponte Rio-Niterói? Vou usar, tem várias, tem de Nova York, tem vários lugares aí, Torre Eiffel, né? E tudo, que é colocado com estruturas e tal. Mas como é que, vamos aqui, um exemplo que todo mundo sabe, ponte Rio-Niterói. Como é que consegue fazer o concreto, enfiar o concreto dentro da água e ele secar ali dentro? O homem domina sobre os rios, autoridade. E o homem se gaba. Me formei em engenharia, fui lá no ITA, fiz engenharia de aviação, desenvolvi turbina, não sei o quê. Irmãos, tudo o que acontece é permissão do Pai, é permissão de Deus. Porque quando Deus criou o homem para dominar. Por isso, irmãos, eu conversava com a irmã antes do culto aqui. Eu coloquei uma coisa dentro de mim. Não é convencimento. Não sou o melhor, não tenho essa pretensão e nunca serei, porque quem se acha assim já é derrotado. Já está fracassado. Quem humilha as pessoas, ou quem, porque sabe um pouco mais, se sobrepõe sobre alguém para humilhar. Porque quem sabe um pouco mais, naturalmente ele já vai ter autoridade a mais do que quem conhece menos. Isso é cíclico da natureza. Não precisa humilhar ninguém. Mas eu coloquei uma coisa dentro de mim, irmãos. Eu sou capaz, o Deus que eu sirvo me faz capaz, me capacita, o Deus Todo-Poderoso me dá autoridade, se eu obedecer Ele, eu tenho autoridade, e eu tendo autoridade, eu vou exercer aquilo que eu acredito, porque tem gente que é coveiro, eu preguei aqui esses dias sobre isso, que ele joga a terra em tudo que você fala, que você não tem capacidade, mas para você trabalhar naquela empresa, você tem mas para você tocar igual o Doni, você, esquece. E para você fazer um bolo igual o da Alessandra, e começa a usar modelos e comparar e jogar terra em você. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Filipenses capítulo 4, versículo 13, está escrito o quê? Quem sabe?
nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você pode. Yes, we can. Lembra do Obama? Ele venceu uma campanha dizendo o seguinte: negro também pode ser presidente. Nós podemos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O que te faz desanimar, desistir, é que muitas vezes você esquece da autoridade de Deus que Ele te deu desde o ventre da tua mãe. O salmista diz que mesmo informe, ele já conhecia, ele já sabia que você, no dia 4 de julho, dia da independência americana, você estaria numa igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Itatiba, no bairro do Terra Nova, você estaria sentado, ouvindo uma palavra dizendo que Ele te conhecia antes que você fosse formado no ventre da tua mãe. Nós temos que entender uma coisa: o critério de Deus é simples: santidade, santificação, intimidade com Ele, leitura bíblica, oração, poder garantido. Eu nunca me esqueço de uma irmã, a irmã Alessandra vai lembrar desse dia, tinha feito um culto numa casa, ainda tinha aquela uma outra Kombi, mais velha do que a que eu tenho. Eu tenho uma velha, mas eu tinha uma mais velha ainda. Indo embora, eu vejo um carro piscando atrás. Aí que esse carro está piscando, encosta do lado, pastor, volta lá. Estou com um problema, tem uma casa lá e tinha uma mulher possessa lá. Catei a Kombi, voltei. Aí chegamos na casa, aqui no Jardim Nações. Fui recebido por umas belas cadeiras voadoras. Eu abaixando, pá. Tinha que virar pastor ninja naquele dia. Cadeira para todo lado. Irmãos, cheguei assim perto. A mulher, franzina, uma pessoa assim, já um pouco de idade, senhora, que magrinha, que acho que talvez não tivesse força para pegar esse contrabaixo, mas estava possessa com uma força que você não imagina. E ela, quando eu cheguei perto, ela catou na minha camisa, que ela catou aqui, o primeiro botão fez assim, ó, puf. Mas quando pôs aqui, eu já pus a mão na cabeça, em nome de Jesus, tira a mão de mim, mão para trás. E você sabe todo o procedimento. Me recordo, queridos, que depois do procedimento que você já sabe, e aí quando eu olho no muro assim, lembra? A rua inteira no muro, gente olhando, já pensou, irmão, sair dali envergonhado, sair dali apanhado, levasse uma cadeirada, chamasse o resgate para o pastor que foi expulsar o demônio jogou uma cadeira, aquela coisa. Mas eu sei em quem tenho crido, que é poderoso, que está comigo para fazer infinitamente mais do que eu imagino, do que eu sei, do que eu sou capaz. Então, irmãos, eu nunca permiti, eu passei um episódio na minha vida uma vez, ainda na minha, já estava adolescente, já não era mais infância, adolescência, em que eu tomei uma atitude. Eu nunca usei, irmãos, algo assim, pejorativo, algo que foi de humilhação, para me fazer de vítima e ficar a vida toda, eu tenho depressão, é porque eu nunca me vi como coitadinho, irmão. Coitadinho de quem acha que eu sou coitadinho, porque eu sirvo um Deus que é poderoso, que é grandão. Não tenho síndrome de coitadinho, e também não tenho síndrome de achar que sou bom, porque Jesus não quis ser chamado de bom, o próprio Jesus falou, bom é Deus. Imagine eu, comedor de arroz e feijão, pecador, que careço da graça e da misericórdia dele. Mas aqui diz nesse texto de Pedro que a misericórdia dele nos alcançou. E que ele nos capacitou, nos escolheu, nos chamou, nos nomeou. Então, queridos, eu me recordo desse dia que aconteceu isso. Eu não sei se tinha mais algum outro irmão da igreja junto. Acho que a irmã Alessandra estava no dia. A Denilza também estava. Se tinha mais alguém. Eu orei e falei, em nome de Jesus, sai. Irmãos, tinha um gato, quietinho assim, ó. Um gatinho, igual do Garfield. Os pelão fez assim, parecia que ligou na tomada, pulou o muro e foi embora e não voltou até hoje. O gato nunca mais voltou na casa. O gato voou, virou o gato voador. Virou o gato ninja. Irmãos, se Jesus expulsou o demônio e foi para os porcos, mas os porcos, pelo menos, os demônios pediu. A gente pode ir para os porcos, Jesus permitiu, porque todo demônio, todo espírito precisa de um corpo. Eu não estou dizendo que foi para o gato, mas que o gato, do nada, virou no ninja e sumiu até hoje, nunca mais voltou na casa. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, e ali naquele dia eu lembro, né, depois eu acabei batizando, né, aquela irmãzinha, ela faleceu já, jovem, tadinha, e tudo, né, não a que eu expulsei demônio, né, a neta, né, mas eu me recordo, queridos, de uma coisa, que todo mundo ficou com temor do que aconteceu, porque viu o poder de Deus agir.
Através do pastor, não. Através da autoridade que está na vida do pastor. Tudo que você fizer, irmãos, que seja para a glória de Deus. Se alguém te chamar, é para a glória de Deus. Se as pessoas veem Cristo em você, e aqui Pedro vai falar sobre isso, depois eu vou entrar aqui nesse assunto, elas vão ver em você coisas boas e não coisas ruins, porque quem tem Cristo, quem tem intimidade com Deus, irmãos, só faz o bem, não faz o mal. Eu já vi crente dizer o seguinte: eu vou orar para aquela irmã sair da igreja. Está amarrado. Eu vou orar para aquele meu chefe ser mandado embora. E tem gente que quando o cara é mandado embora, fala assim: está vendo? Minha oração é forte. Não foi Deus que ouviu sua oração, pode ficar tranquilo. Deus, ele é do lado do bem. E Deus, irmãos, ele é amor de tal maneira que o meu inimigo, ele fala que eu tenho que amar. Você acha que ele ouviu a sua oração? Tadinho de quem pensa assim. Foi só um desagravo para você isso aí. Então, queridos, por que eu falo todas essas coisas? Quando o homem estava no Éden, tinha intimidade com Deus. Quantas vezes nós estamos em intimidade com Deus? Mas Satanás foi invadir a privacidade do homem, porque Satanás não respeita limite nenhum. Jesus falou assim: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Irmã Marisete, quarta-feira aqui, ela falou muito sobre pastor, sobre ovelha. Mas Jesus, ele chegou e disse: olha, vocês são simbólicos, porque o verdadeiro pastor, o bom pastor sou eu. Eu sou bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Só que o ladrão, que rouba, mata e destrói, que muitas vezes nós pensamos assim, irmãos: ah, mas eu sirvo Deus, Jesus está comigo, o pastor mesmo falou que a autoridade sobre mim. Ele não desiste, e quanto mais você tem intimidade com Deus, mais dor de cotovelo ele tem. Por que será que o diabo tem dor de cotovelo? Do Doni tocar, do Diego louvar, do pastor pregar, do Fernando orar, do irmão visitar? Por que será que o diabo, ele tem tanta dor de cotovelo, irmão? Porque ele era um ser que ele estava lá dentro do céu, criado lá dentro do céu, e ele tinha intimidade com Deus, ele vivia com Deus, ele vivia, todo o tempo que ele tinha de existência foi ali com Deus. E ele trocou tudo isso por uma vaidade. Ele falou, teve um dia que ele acordou, se ele dormisse, no caso, no céu, não sei, né? A gente está falando, conjecturando, só para você entender. Ele falou assim: eu vou ser o cara aqui. Aqui tem rua de ouro, aqui tem querubins, serafins, aqui tem anjos, aqui tem arcanjo. Ele falou assim: é muito para uma pessoa só. Vou querer um pouco também. Cuidado, irmãos. Se contente, quando a palavra de Deus diz, Deus falando para o apóstolo Paulo, que era Saulo o perseguidor: a minha graça te basta. Deixa eu dizer uma coisa para você: muitas vezes nós ficamos focados, achando que somos a bolacha mais recheada do pacote, e Deus está falando: tadinho, tadinho, a minha graça te basta. Ah, se não fosse a minha graça e a minha misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então, irmãos, Satanás, ele invade mesmo. Ele quer romper a intimidade. Quanto mais você buscar intimidade com Deus, mais Satanás vai aguçar para querer atrapalhar a tua intimidade com Deus. Mas se você vigiar e vigiar na aliança, Tiago vai dizer assim, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, perna, para quem te quer. Quando você resistir, irmão. Você sujeita a Deus, obediência, debaixo da graça de Deus. Mas é resistir. O que aconteceu quando ele invadiu o paraíso de Adão e Eva? Eva não resistiu, Adão não resistiu. E ali entrou o pecado. Tem até um tema de um estudo que nós já tivemos aqui na igreja: o pecado e suas consequências. O pecado e suas consequências. Porque, irmãos, pecado, e eu falei hoje de manhã, vou falar agora de noite de novo, pecador, todos nós aqui somos. Começar de mim. Todo mundo aqui é pecador. Nós já nascemos pecador. Porque a semente do pecado, ela foi plantada no homem. Ela foi plantada no ser humano através de quando o homem desobedeceu. Queridos, mas vindo Cristo Jesus, ele perdoou os nossos pecados, aí é no plural. Jesus veio para salvar o pecador e perdoar os pecados. Ou seja, Jesus veio para nos livrar da semente da morte, porque o pecado gera morte. E pecados são fruto da semente do pecado. Você está entendendo? Você quer ver uma coisa? O pecado é só a semente.
Os frutos é o quê? Ódio, rancor, inveja, amargura, raiva, espírito de suicídio, tantas outras coisas. Tudo que é ruim são frutos do pecado. Agora nós estamos em Cristo, somos nova criatura, e nós temos coisas novas para viver, por isso que nós temos que tomar posse da autoridade sobre nós, e não nos menosprezar e dizer assim, eu não sou capaz, eu não vou poder, comigo não dá certo. Meu irmão, retira isso da tua retina, retira da tua mente. Satanás colocou a semente do pecado e está dando esses frutos para você, mas o Espírito veio e nos deu os frutos do Espírito. Frutos de paz, de esperança, de amor, benignidade, bondade, mansidão, temperança, os frutos do Espírito. Agora, um pecador, como eu e você, que produz bons frutos, porque alguém veio e pegou a semente do pecado e falou assim, era de vocês, mas agora eu faço pecador por vocês, e vou colocar em vocês agora o espírito de adoção, Abba Pai, filhos de Deus, cada um aqui é filho de Deus. Olha, irmãos, quando você cresce, se torna filho de Deus. Todo mundo fala que Deus é um só. E é verdade, há um só Deus. Mas tem várias maneiras que as pessoas falam, mas para servir a Deus tem que ser assim. Não, para servir a Deus tem que ser assado. Para servir a Deus, não. Deus, ele vem com o seu amor, é o dom infinito de Deus. Quando jogaram uma casca de banana para Jesus, falando assim, o Senhor fala que veio lá do céu e tudo, aquelas coisas todas, tal, os fariseus, saduceus. Conta para nós sobre o que Moisés falou. Fala para nós, na tua visão, qual que é o maior mandamento? E Jesus vai na lei, porque eles conheciam a lei. Lei é palavra. Irmãos, conhecer a palavra, muitos conhecem, mas obedecer, poucos obedecem. E Jesus fala assim, o maior mandamento é esse: ama o teu Deus acima de todas as coisas. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Acima. Aquele moço rico, ele ficou triste porque ele falou para Jesus, o que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Quantos aqui querem ser salvos? Faz aquela pergunta. Jesus fala assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus está falando para ele assim, abandona os seus egos, abandona as suas primazias, abandona as suas prioridades. Tem uma canção, ela é legal até para a banda, para a gente pensar em cantar num futuro aí, chama Prioridade. E Jesus falou assim, abandona tudo isso, é só me seguir. Eu não tinha que fazer mais nada. Irmãos, agora eu faço uma pergunta para você que está aqui. É fácil seguir Jesus? Nesse mundo, principalmente nós estamos vivendo, é fácil seguir Jesus? Por que não é fácil, irmão? O inimigo, ele continua invadindo os nossos jardins. Ele invadiu o jardim de Adão e de Eva, ele continua invadindo, às vezes, a tua casa. Não, pastor, na minha casa só entra meus filhos, só não entra coisa ruim, tal. De repente você recebe um vídeo lá no celular, você estava orando, você estava todo em paz, você abre aquele vídeo e você vai para um outro patamar. Foi invadida a tua privacidade, a tua casa, e você nem percebeu que ele entrou no teu jardim. Só que você tem que resistir, sujeitar a Deus para ele. Agora eu faço uma pergunta para você, outra pergunta aqui para você, irmãos. Para sermos salvos, tem coisas tangentes na nossa frente, tem que crer. A todos, João 1,12, eu não canso de citar isso, irmãos. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia não diz isso. Se você acha que todo mundo é filho de Deus, é que você não leu a Bíblia. Todos somos criaturas. Passamos a ser filho quando nós cremos em Cristo Jesus, que Ele veio, enviado por Deus, e Deus, através do seu amor, nos deu seu Filho. Ele é o primogênito de Deus, o primeiro. Ele é o primogênito também, irmãos. Olha que coisa sobrenatural, irmãos. Da morte para a vida. Ele foi o primogênito. Não, pastor, ele não é o primogênito não, porque Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro ressuscitou, irmãos? Pois ele morreu de novo. Jesus toca no esquife, a menina levanta, Talita, cadê a Talita? Meu favo de mel, está aqui. Talita, comi.
menina, levanta-te. Menina, mas essa menina viveu e morreu? Agora, ele é o primogênito, irmãos, na vida, ele é o primogênito na criação, e ele é o primogênito na morte, porque ele morre. Mas é o primeiro que verdadeiramente vence a morte. E agora todos quanto creram no poder do Filho de Deus, no poder de Cristo enviado por Deus, serão chamados filhos de Deus. João 12 vai dizer que eu preciso crer nele para ter o direito de adoção. Agora, é uma adoção legítima, não é mais uma adoção só de boca, ou de uma aliança feita por homens ou por uma lei, mas é uma aliança de sangue, e que faz com que eu tenha direitos legais a uma aliança feita, um pacto de sangue. Por que de sangue, irmãos? Porque no sangue tem vida, e se no sangue tem vida, ele perdeu todo o seu sangue, ele perdeu toda a sua vida, para você estar sentado ouvindo essa palavra aqui nessa noite. Ele perdeu todo o sangue, para você acreditar que você é capaz. Ele perdeu todo o sangue para abrir portas que estão fechadas na tua vida. Ele perdeu todo o sangue, ou seja, ele perdeu a vida dele. Mas, irmãos, Satanás não contava com o trunfo. Ele vence a morte. E agora ele é ressurreto, glorificado. E por isso que, irmãos, nós quando morrermos nessa carne, teremos um corpo também glorificado. Porque vem da mesma linhagem do primogênito. Jesus, o primeiro de todos, nos fez filhos de Deus, e nós teremos também um corpo glorificado. Apocalipse diz que lá não terá dor, cólica renal, diabetes, obesidade, câncer, essa doença maligna que está aí, não terá. Lá diz que ele vai enxugar dos meus olhos, dos seus olhos, toda lágrima. Então o apóstolo Pedro, irmãos, ele vai falar aqui nesse texto, falando das qualidades, e eu queria que você prestasse atenção, irmãos, isso aqui é profundo demais. Eu queria que você tentasse entender o que Deus quer colocar na tua mente agora, dentro de você. Você muitas vezes achou que você não é capaz. Você muitas vezes achou que não nasceu para certas coisas, que não vai dar certo. Você parou muita coisa pela metade e tal, porque você não acreditou em você. Eu falei uma coisa, irmãos. Volto a falar. Eu tomei uma decisão de não ouvir coveiros na minha vida. Ah, pastor, eu não sei se não vai dar certo. Irmãos, eu sou aquele cara igual os 3 macaquinhos. E vou fazer, porque eu sei quem está comigo. Eu tenho certeza. Bora. Por isso que o Anderson até viu esses dias aí. Nós estamos vendo aí, acho que nós vamos pular de paraquedas juntos. Minha mulher morre de medo. Não vai fazer isso. Vamos embora, vamos subir naquele negócio e vamos pular. O que me impede de fazer isso? O medo? Onde está a morte? A tua vitória. Irmãos, eu falei de algo pessoal meu, mas tem coisas que é tangente, que você poderia estar melhor, mas você não acredita. Acredite nessa noite, porque ele diz assim, no versículo 9, mas vós, está falando para nós, vocês são uma geração eleita. Isso não é para qualquer um não, irmão. Isso é para grife. Tem gente que fala assim, você vai na igreja, fica perdendo seu tempo na igreja, que não sei o quê. Irmão, não sabe que grife, irmão, eu sentar e ouvir o Espírito Santo de Deus falar através das pessoas, através da palavra. Não tem preço, não tem o que pague. Vocês são geração eleita, dizendo mais que vocês, nós, e aqui eu me incluo, nós, vocês que me ouvem nesta noite, também através da internet, sacerdócio real. Meu irmão, sangue azul. Blanda e blue, sangue azul. Oh, meu irmão, real. E todo súdito do rei vive num palácio. E tem as benéfices do rei, senta na mesa com o rei. Querido, quando você entrega a tua vida para Jesus, o rei Jesus começa a reinar na tua vida.
toda a porcaria de Satanás, quando ele invadir o teu jardim, começa a ir embora. Porque ele não suporta a realeza. Ele fala, era para mim essa honra, era para mim essa glória, era para mim. Aí Jesus entra e vai fazer de você aquilo que as pessoas não vêem. Não se preocupem, porque as pessoas normais vêem coisas normais, mas eu e você, quem disse que eu e você somos normal? Tem que ser muito maluco, tem que ser muito, irmãos, diferente. David, você não postou lá nas mídias ainda que ele seja diferente, né? Já postou? Ser diferente, irmão, não é ser melhor. Ser diferente não é querer esnobar os outros. Ser diferente é porque, assim, irmãos, o que você crê, as pessoas normais não crê. Pessoas normais não podem andar sobre as águas. Só quem é que nem Pedro, que fala, eu vou. Pessoas normais, irmãos, vão realmente, irmãos, passar esse período que o mundo está vivendo, desesperado. Não vê a hora de acabar. Porque eles não conseguem viver o sobrenatural. Mas aqui diz, queridos, que nós não somos normais. Nós somos eleitos. Eleitos por quem? Pelo povo? Porque tem gente que quer estar bem na boca do povo. Eu vou postar tal coisa, eu já vi quantas curtidas. A preocupação, irmãos, eleitos por aquele que está lá na glória, irmãos, e ele te capacita, e ele te chama, e ele te escolhe, e ele te nomeia, e ele fala que você é nação eleita, sacerdócio real, e vem alguém e diz que você não é capaz, você acredita, você vai ficar com o que as pessoas falam, o que está escrito na palavra. Desde o dia que eu comecei a ficar com o que está escrito na palavra, irmão, eu comecei a viver o sobrenatural de Deus. Quantos aqui querem viver o sobrenatural de Deus? Então começa a focar no que a palavra está dizendo a teu respeito. Diz assim que você é sacerdócio real. Diz mais também, meu querido, que nós somos uma nação santa. Eu vi um glória a Deus. Então começa a se santificar hoje. Aliás, Deus chegou para o povo e disse, santifica hoje, porque amanhã eu vou fazer proeza no meio de vocês. Talvez não aconteceu proeza porque falta santificação. Olha a intimidade. É hoje. Deus nunca quer fazer nada amanhã, irmãos. Amanhã é dia de Faraó. Amanhã, quem sabe, eu aceito Jesus. Amanhã, acho que eu vou voltar para a igreja. Acho que eu vou reconciliar. Amanhã eu vou parar de trair minha mulher. Amanhã vou parar de consumir bebida alcoólica. Amanhã. Isso é dia de Faraó. Deus, irmãos, é tudo, é Jeová, é Javé, já. É agora. O time de Deus é atual. Não tem time de Deus para amanhã. É para já. E aqui vocês são a nação santa. Olha só, ele fala assim, olha que mais, irmãos. Continuando aqui. O povo adquirido. Meu irmão, quando você adquire uma coisa, que você pagou um alto preço, você tem um maior cuidado, né, irmão? Eu confesso, irmãos, olha, eu consigo ficar bastante tempo com o celular. Eu vejo essa moçada, eu fico desesperado. Eles colocam no bolso da bermuda, eles caem. E o celular, pai, compra para mim. Isso aqui está baratinho, está 1.500. Gente, R$1.500 para mim é absurdo. Aí, eu vi, hoje eu estava lá, aniversário, não sei o que foi falar de iPhone, eu falei, eu não vejo diferença, porque para mim, importante celular, para mim, eu ligando nele, dando para eu comunicar, tá bom demais. Porque você nunca teve um dia, se você tiver um, você vai entender o porquê. Eu falei, não, é melhor ficar com o meu mesmo. Eu não quero entender essas coisas, não, porque as minhas coisas anormais, elas não são natural, elas são espiritual. Eu não preciso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui, o Fernando é mecânico. Toninho é mecânico, um Fusquinha. Você tinha um Fusquinha, hein, Toninho? O que você fez com ele? Vendeu? Você colocou motor de Santana nele, né? Era turbo, né? Eu sei que esse homem fez um carro, se meu carro falasse, ele ia falar. Vrum, vrum, vrum. Um Fusquinha, irmãos, bem aqui, todo arrumadinho. Ele te leva aonde um carro todo estilizado. Aquela nave espacial que a Marina tem. Ele te leva também. A diferença é a dor nas costas. Às vezes, se está frio, é o ar quente. Se está calor, é o ar-condicionado. Mas eu estou falando de coisas diferentes que são natural.
Mas, irmãos, no mundo sobrenatural espiritual, não tem coisa igual, é tudo diferente. Cristo veio trazer coisas novas para se fazer diferente. Romanos 12:2 diz assim: vocês não se conformem com a modalidade deste mundo, mas faça diferente com a renovação da mente de vocês, do entendimento. Quem opera na mente de vocês é Cristo? Bom, então logo você vai ser taxado de maluco, de maluca. Porque você não vai fazer o que está dentro da casinha do mundo natural, você está no mundo espiritual. Pedro, para os demais, era um maluco, esse doido vai sair do barco e vai morrer afogado. E se não for Cristo? Irmãos, ele pensou o contrário. Eu vou sair do barco, porque o meu Cristo, se eu afogar, ele vai me socorrer. Tanto é que depois dele andar um período, ele afogou mesmo. Mas quem socorreu ele? O Senhor Jesus, o próprio Cristo. Amém? Querido, diz aqui mais, que também nos chamou, olha só, primeiro, o povo adquirido. Eu ia falar agora, quando a gente adquire uma coisa de valor, a gente cuida, irmãos. Eu falei do Fusquinha, mas eu conheço uma pessoa que tem um Fusquinha que ele não vende, não dá, não troca. É inegociável, porque tem um valor. Se alguém pega um Fusquinha, irmãos, e agrega tanto valor, você imagina o que Deus fez comigo e com você, quando Ele entregou o seu filho na cruz. Olha o valor que você tem. E vem, me desculpe, irmãs e irmãos, eu respeito a profissão de coveiro, porque precisa do coveiro para enterrar o corpo. Mas espiritualmente falando, vem um coveiro, uma coveira, e fala: nossa, como você está gorda. Aí entra em depressão. Meu irmão, fala assim, a Bíblia diz que eu tenho que ser o templo do Espírito Santo. Se você acha que eu estou gordo, eu já virei mansão do Espírito Santo, não tem problema. Importante que ele mora e habita em mim. Sabe, meu irmão? Para de valorizar o fracasso. Tem gente que dá valor porque é ruim. Irmãos, como notícia ruim pega. Caiu um avião na Filipinas, morreu 45 militares. Está em todos os sites. Quantos aviões decolaram no mundo nesse dia? Quantos voos teve? Você sabe quantos voos tem por dia no mundo? Quando estava antes do período normal, era quase 1 milhão de voos por dia, 800 mil voos por dia. Mas o dia que cai um avião é manchete em todas as televisões. Como que nós, irmãos, invertemos coisas? Você ficou sabendo? A filha de fulano está grávida. Desde os primórdios até hoje em dia. Quem entendedores entenderão. Gente, aquela mulher está lá, vamos apedrejar, está no ato de prostituição, está no ato de adultério, pecando, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Engraçada a lei, tinha que apedrejar a mulher e o homem podia ir embora. Aí Jesus chega, todo mundo com a pedra na mão. Jesus chegou, acho que eles pensaram assim: você não vai pegar sua pedra não? Você não é filho de Deus, você não é santo, essa mulher está fazendo coisa errada. Jesus abaixa, e a única menção que Jesus escreveu alguma coisa, e depois ele apagou. Jesus abaixa e começa a escrever. Irmãos, ele começa a escrever e faz uma pergunta: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu vou conjecturar aqui, só para você entender. Eu creio, irmãos, que Jesus estava escrevendo assim: seu mané, seu pecado é esse. Seu fulano, seu pecado é esse. Escrevendo. E fez a pergunta depois. Eles olharam para a areia, soltaram a pedrinha. Tico, 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 tico. Vaza que ficou feia a coisa aqui. Jesus, ele olha para aquela mulher: onde estão os seus acusadores? Te condenavam. Ela fala assim: todos foram embora. Jesus falou assim: eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Sabe o que ele quer dizer com isso? Até hoje, você não era nação eleita, não era sacerdócio real, não era povo adquirido, não era nação santa. Mas a partir de agora, eu estou te dando a oportunidade de você fazer diferente, fazer novo, de você se tornar nação santa, sacerdócio real.
Irmãos, é isso que é o poder adquirido, o valor que Deus deu para você, não merece que nós, irmãos, crucifiquemos Ele de novo, desviando, pecando, fazendo coisa errada, porque o valor que Ele deu é imensurável. Se as pessoas te verem como um Fusquinha e não como uma Ferrari, vou usar o que eu uso para mim. Eu sou um Fusquinha mesmo, nem quero ser Ferrari mesmo, seguro é caro, só que eu sou um Fusquinha inegociável. Eu fui adquirido. O sangue de Jesus na cruz me comprou. Se for para ser um Fusquinha, que seja o Fusquinha de Jesus, não tem problema. Ele usou uma jumentinha, andou na jumentinha. Fala assim, usa esse Fusquinha aqui então. Sabe, irmãos, às vezes machuca. Eu conversava com um pastor amigo, ele ficou decepcionado, ele tinha intenção, não vou falar nome aqui por questão de ética, a gente está online, e também não edifica, aquilo que não edifica a gente não deve nem promover. Deus está vendo. Mas aí tinha um pregador que ele queria vir, ele queria trazer na cidade, o pregador queria o hotel tal, não queria ficar na cidade, tinha que buscar, tinha que ter água com gás, tinha que ter aquilo, tinha que isso aqui. Irmãos, no auge desse mês eu completo 48 anos da minha vida, com toda simplicidade que eu preciso ter, porque eu preciso, senão eu não posso estar aqui no altar, que você precisa ter, senão você não pode servir o rei, a realeza. Mas eu falaria para esse pastor, não, pode ficar aí, porque para pregar você prega, eu prego 10 vezes melhor, porque a pregação não é ele falar bonito e ser famoso, é o que ele faz. A maior pregação é o que eu faço, é o que você faz, não é o que você fala. Falar bonito, irmãos, aquele rapaz que é da Record, parece que ele nunca envelhece, é que ele toma alguma coisa, tem a fonte da... Parece um pouco você, Doni, só que ele está mais em forma, o César Filho. O cara fala bonito, né? O cara é bonitão. Sou macho, viu, irmãos? Não fica preocupado, não. Só estou falando que o cara é bonito, porque não é nenhum pecado achar. Eu falei ontem, nos casais radicais, falamos com os homens. Não tem nenhum problema se achar um homem bonito ou uma mulher não é bonita. E ponto, só até aí mesmo. Fala bonito, né? Ligado hoje em dia comigo, ligado com você. Não esconda nada, conte-me tudo. O galanzão andando, aquela coisa toda, né? Irmãos, locutores que falam bonito, oradores que falam bonito, está assim aos montes, mulheres que têm voz bonita, está assim aos montes. O que é pregado, o que é falado, tem que estar na Bíblia, senão não é a palavra de Deus. Irmãos, o que é falado está na Bíblia, você tem que viver, porque começa do altar. Se eu não viver o que eu prego, não adianta nada eu falar. Mas se eu vivo o que eu prego, sem eu falar, eu vou pregar. Você está entendendo? Que nós possamos, irmãos, refletir dessa mensagem nessa noite, sobre a escolha de Deus, para ter intimidade com Deus. É preciso entender que Satanás, ele não vai deixar de invadir o teu jardim, mas que se você ou tiver intimidade com Deus, Satanás, ele cai fora, ele não fica no jardim onde tem a presença de Deus, porque ele não suporta, porque ele queria para ele. Tem um texto, e o Kleber Lucas fez uma música que, irmãos, eu fico imaginando aquilo, agora eu entendo porque, irmãos, a glória de Deus ela é tão grande, ela nos invade, ela nos toma, e porque, queridos, muitas vezes nós não entendemos que são vozes enviadas pelo inimigo para desmotivar. Nossa, pastor, nossa, ainda está nessa igreja aí, é pequenininho aí, né? Mas o Deus que está aqui é bem grande, muito grande. Nossa, irmão, quanto tempo você vai na igreja, né? Mas você mora nessa casa, né? Mas você fala, não. Você está enxergando uma casa, isso aqui é um lar. Muitos têm casa, mas eu tenho um lar. E aqueles que chegam assim, irmãos? Eu agora, esse mês de agosto, a gente completa 24 anos de casado, eu agi. O ano que vem, ela quer casar de novo. Mulher doida, quer casar comigo de novo. Ainda bem, né, irmãos? A gente fala assim, brincando, né? Você está casado, quando você fica assim muito sem ver a pessoa há muito tempo, nossa, você está casando com a mesma esposa ainda? Como se fosse algo que normal, tipo assim, não é para estar mais.
Sabe, meus irmãos, as pessoas não entendem. Os coveiros, eles vêm porque eles querem tirar você da presença de Deus. Entenda uma coisa, irmãos. A Bíblia diz assim que Deus fez o homem um pouco menor que os anjos. Um pouco menor. Mas Ele deu para nós, irmãos, e para você, coisas que os anjos nunca tiveram. Olha o livre-arbítrio que você tem, que eu tenho. Irmãos, eu fico imaginando o anjo, vendo vocês reunidos, a família, nessa época de frio. Claro, você pode fazer um jejum durante a semana, não estou apregoando com milança, mas é bom reunir a família e ter uma feijoada, né, irmão? Eu vi alguém falar bem baixinho assim, fala a Deus. É na casa de quem que vai ser a feijoada? Deixa eu ver. Todo mundo olhando para trás. Eu fico imaginando assim, por que eles têm tanta vontade no frio de comer feijoada? Deve ser bom, né? Mas Deus permitiu isso para mim e para você. Saiba que não tem anja. Lembra que fizeram vários filmes, temas, na guerra do sexo, aquelas coisas, né? E tudo, de anjos. Isso não existe, irmãos. Isso daí é mitologia. Tem outro cara que parece com você, chamado Biafra. Ele fez até uma música que pegou, né, nos anos 80. Voar, voar, subir, subir, e por onde for. A história de um anjo, sonho de Ícaro, decaído, que queria, que se apaixonava, queria tanta coisa. Irmãos, os anjos não podem, mas você pode se apaixonar. Uma vez só. Pode casar. Não, você pode se apaixonar milhões de vezes pela mesma mulher, ou pelo mesmo homem. Não ouvi um amém. Tá todo... Vocês estão ruins de paixão. Ô, Regiane, conversa aí. Dá um jeito aí. Alessandra, conversa aí. Agora eu ouvi um glória a Deus. Eles não podem. Sabe por quê? Eles só têm uma missão. Querubins, serafins, adoram, prostrados diante do trono, e os 24 anciões declaram: o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu, aleluia, aleluia, bendito que vem em nome do Senhor, aleluia, aleluia, bendito Cristo Deus Salvador. Olha a classe que ele cita: querubins, arcanjos, serafins adoram. Irmãos, Deus te coloca para viver uma vida, para ser um sucesso, para vencer, para ser mais que vencedor e para fazer a obra dele, escolhido por ele, porque um dia, quando ele vier, irmãos, e nesse cântico diz isso, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor, porque quando Ele vier de encontro com a noiva e nós formos, aí acabou paixão, acabou amor, bodas de prata, de ouro, não sei o que, blá blá, é só adoração, é só adoração, é só adoração, é só glória e adoração, porque para isso nós fomos salvos por Cristo Jesus. Satanás pode até entrar no jardim, mas ele não vai ficar, se tiver intimidade com Deus, ele não suporta. Para terminar, queridos, ele diz aqui: e vós que no outro tempo não era povo. Ô irmão, nós não era nada. Tem gente que fala assim: você sabe com quem que você está falando? Ô irmão, ai Jesus amado, esse quem tem que segurar. Mas uma vez uma pessoa falou isso: é que o amor de Deus que nós temos que ter por quem tenta nos oprimir, que tenta ser o nosso inimigo, ou que tenta nos afligir, porque é Satanás que usa, a gente não pode cair na casca de banana. Mas a casca de banana é que nem aquela bola quicando, dá vontade de chutar para dentro do gol. A minha vontade é falar assim: você está falando com o servo do Deus Altíssimo. Você está falando com um filho do Deus vivo. Você está falando com um homem que se arrependeu, que hoje é lavado e remido do sangue de Jesus, e que na autoridade de Jesus, você nem sabe com quem você está falando também. Essa é a vontade, essa é a bola que a gente quer chutar para dentro. Aí, mas assim, a gente naquela...
Senhor, me dá graça, não dá força, não arrebento. Você pega e faz assim para a pessoa. Não, não sei, quem que é você, por favor? Não, porque eu sou isso, aquilo. Legal, legal. Tá bom? E eu me recordo, há muitos anos atrás, eu parei num semáforo, tinha um Passatão. A gente estava grávida do David, tinha um Passatão que soltava fumaça, irmão. Quando eu pisava era um fumacê. Sumia todo mundo, ó. Eu e todo mundo. Eu parei no semáforo. E naquela época, parou assim um cara do lado. Ficou assim olhando. Aí parou o outro do outro lado e falou assim, ô doido, desliga que está aí. Fumaceira. E eu estava ouvindo bem baixinho, irmãos, assim, uma música. O cantor chamava, ou ele chama, Paulo André. Bom, mas eu tinha instalado uma potência no Passatão. Valia mais caro a potência do Passatão do que o Passat, sabe? Mas naquele dia eu perdi a graça. Eu pisei no acelerador, fiz mais fumaça e liguei o som assim, ó, bem alto. Eu estou falando de Jesus, que traz amor e alegria, eia. Eu estou falando de Jesus, o mais forte e poderoso, filho da irmã Maria. Irmãos, os caras para não semáforo abrir. Eles pensaram, caramba, um doido. Pensa, irmãos, quando você está assim, cheio da autoridade, você fala, não, não vai ficar assim. Ô Jesus, hoje nós andamos sobre as águas juntos. Intimidade com Deus, irmãos, te dá autoridade de que você não se decepciona, você não se envergonha. Filhos, não se envergonhe dos seus pais. Não se envergonhe da tua igreja, da palavra de Deus, do pastor. Não se envergonhe dos seus líderes. Não se envergonhe. Porque tem filho que tem vergonha de andar com o pai, com a mãe. A mãe não teve oportunidade de estudar. O pai teve oportunidade de estudar. Às vezes trabalha numa profissão que não é o glamour. Não tenha, porque o que você é o que a Bíblia diz, e não o que o parâmetro, o modelo que o mundo mostra, que as pessoas querem cobrar de você. E ele diz assim, vocês não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Irmãos, você não é povo de qualquer um não, você é povo de Deus. Aqui em Itatiba, assim, né, a gente, já falei várias vezes sobre isso, tem aquele certo preconceito, né? Você mora onde? Eu moro lá no Sanfra. Meu Deus, lá é perigoso, hein? Você mora em Nações, Deus me livre. Barulho de sábado, domingo, aquele monte de morro lá, não sei o quê. As pessoas, elas são pejorativas, irmãos. Você mora só em 2 cômodos. Você parece o pai do Cristo, trabalha em 2 serviços. Deixa eu dizer uma coisa para você, aqui diz, e não sou eu, e eu quero que se você for embora entendendo isso nessa noite, eu vou para casa muito feliz. Aqui a Bíblia diz que eu e você, não importa onde você mora, aonde você trabalha, o cômodo que você mora, o carro que você tem, a altura que você tem, a cor que você tem, a sua conta bancária, nada disso vai importar, porque aqui diz que eu e você somos povo adquirido e somos povo de Deus. Ô, meu irmão, era para ter mais, o aleluia foi bom, mas era, como tem até aquela brincadeira de que pregador, era para aplaudir de pé, igreja. Irmãos, não é circunstancialmente, as coisas vão definir. Para de sofrer, irmão. Para de sofrer com aquilo que você nunca vai ser. Não seja o que o mundo quer, seja o que Deus quer. Povo adquirido por Ele. Ah, meu irmão, que maravilha, irmão, que glória. E ele diz aqui assim, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Ele fala agora, irmãos, depois que Deus nos conquistou, nós somos adquiridos, agora nós temos a misericórdia. E as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E ele vai dizer, eu quero que você continue essa reflexão na tua casa, do versículo 11 em diante. Amado, eu peço, como peregrinos e forasteiro, e abandone a vontade da carne. Peregrino, irmãos, é a pessoa que não tem parada. Forasteiro é aquele que está uma hora no canto, uma hora no outro lugar. Quem é nascido do Espírito não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Agora nós temos uma missão. Sendo forasteiro,
Não ceder à vontade da carne, mas fazer a vontade do Espírito. Com esse frio, talvez você não tivesse vontade de estar aqui. Hoje de manhã tinha um bom número de pessoas aqui também. Talvez não tivesse com vontade. Mas, por ser sensível à voz do Espírito e resistir àquele que invade jardins, você veio para ouvir a palavra e Deus te abençoar. Amém? E aqui, irmãos, eu termino dizendo o seguinte. O pecado, ele é a raiz. E os pecados são os frutos. Mas Cristo entra em nós, Ele lança fora toda a raiz de amargura, toda a raiz de pecado, toda a raiz de morte. E coloca em nós, agora nós estamos, João vai dizer que nós estamos enxertados na videira. Ele é a raiz de Davi, o leão de Judá. E nós, enxertado nele, agora o nosso pecado não vai produzir mais frutos, porque está aniquilado pela seiva da vida, que é Cristo, e nós, enxertado neles, produzindo frutos de justiça, frutos de amor e frutos que permaneçam. E eu vos nomeei, lá em João 15, é isso, né? É isso? Os bons de Bíblia? E eu vos nomeei, que vades e que des fruto, e que o vosso fruto permaneça. Ele não nomeou para você ficar sendo chamado de reverendo, apóstolo, ministro, mas ele nomeou para que tivesse resultado, irmão. É gostoso um título? É, lógico que é. Não vamos ser hipócritas, humanamente falando, os homens adoram um título. Mas, irmãos, título sem fruto, é mesmo que a coisa estivesse falando que Cristo fosse raiz morta. Se eu estou enxertado nele, aonde estão os frutos? Vamos acordar, igreja, ter intimidade para produzir frutos de justiça, frutos de paz e frutos de amor nesta noite, em nome de Jesus. Amém?